Boa noite, gente. Sejam bem-vindos para mais uma reunião nossa, mais uma conversa. Hoje a gente vai falar sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde, com a Cat. Espero que seja bem proveitoso aí para todo mundo, bem construtivo para todos nós. Lembrando que vocês podem acessar os nossos outros encontros lá no nosso canal no YouTube, Cristãos e as Questões Sociais. Cat, pode se apresentar, fica à vontade. Então, boa noite, meu nome é Kettler, frequento a Igreja Batista em Goiabeiras, moro em Vitória, porém, ultimamente estou no interior de Minas Gerais, e, na verdade, eu moro em dois lugares, né, porque eu vivo aqui, vivo em Vitória, e estou terminando a faculdade de enfermagem. Bom, no meu currículo em si, não tenho muitas coisas para falar, só na minha graduação mesmo, que eu tenho um projeto de iniciação científica de saúde coletiva. Estou com outro projeto no momento anti-fake news, sobre saúde, principalmente sobre a pandemia no momento. E o sistema SUS é uma coisa que a gente vê diariamente na faculdade, com essa iniciação científica que eu tive, eu consegui assimilar mais coisas e, principalmente como cristã, saber o papel da igreja, principalmente por não sei a realidade em si da minha igreja, com adolescentes e pré-adolescentes, e é um tema que eu achei preferência entrar hoje, mas eu posso falar de realidades no campo que eu vivo de estágio da faculdade, e do interior onde eu moro, que é uma realidade também bem complicada. Bom, então, saúde é um direito de todos. Aí que está de acordo com a lei que foi criada pelo SUS. Não dá para falar de SUS sem antes ter pelo menos um pouquinho de conhecimento de onde ele veio. O SUS é novinho, ele não fez nem 32 anos, que comemora em setembro. Ele foi criado no ano de 88, onde foi feito pela Constituição Federal. E ele, nesse ano, antes, na década de 70, as pessoas, principalmente estudantes, foram para as ruas para querer o direito para todos de saúde. Naquela época estava precário. E aí, de acordo com protestos, que a gente quase nem gosta, criou-se o SUS, que foi universal e gratuito. A famosa universalidade. Que é ter direito a todas as pessoas, literalmente todas, sem raça, sem comparar raça, religião, apontando negros, principalmente periferia, as pessoas mais pobres. Quando a gente fala em SUS, eu acho que a primeira para receber doação de órgãos, sendo o rim o principal. Mesmo assim, com muita gente, R$36 mil esperando o órgão é muita gente. Porém, a gente está lá em cima, o primeiro do topo gratuito, mais de 96%. E aí, o que vem? As pessoas querendo privatizar um sistema que isso vem desde essa privatização sempre teve. Pessoas querendo fazer ela. Porém, ela vem tendo muita força desde a época que tiraram a Dilma do poder. Depois disso, a privatização, acho que todo mundo já ouviu falar essa palavra na vida, desde quando a Dilma saiu do poder, do impeachment dela. E aí, você fala que não usa o SUS. Porém, você vai na farmácia, mesmo com seu plano de saúde, você na farmácia, para comprar o melhor remédio, ele passa pela Anvisa. A Anvisa é do SUS. Vacina, você quando nasce, você já recebe a primeira dose de uma vacina. É pelo SUS. Mesmo quando você vai num particulares, né, que agora virou famoso isso, de você pagar para tomar vacina. Antes dela chegar lá, ela passou por esse programa, passou pelo programa de imunização, e ela é pelo SUS. Então, não adianta eu falar, você depende do SUS. E aí eu fiz várias jogadas aqui, porque o SUS, as pessoas, como eu falei, só pensam em hospital. Porém, ela passa por alimentação, como eu disse, a água. Hoje, a água tratada é totalmente do SUS, porém a gente vê muitos ainda decadentes, principalmente em periferias, da água. Bebidas em geral, todas. Teve quem aí é de psicologia, alguma coisa vai saber, a reforma psiquiátrica, o SUS estava lá em cima.
Eles atendem principalmente a população indígena, comunidades quilombolas e LGBTQI+. Não sei se vocês teve acesso às informações de quando teve os médicos cubanos aqui no Brasil, e eles foram mandados embora e retornaram. Nessa população indígena e comunidades quilombolas, tinham 100% das vagas de médicos aqui no Brasil e não foi preenchida nem 1%. Sendo assim, foi necessário chamar de novo as pessoas da Cuba para atender essa população. Isso tudo é ligado ao capitalismo, à influência do dinheiro, porque você lá recebia mais que o dobro. Porém, as pessoas não querem sair do seu conforto, que é ganhar um absurdo, assim, muito alto, um dinheiro, um médico, para ir lá estar atendendo. Então, essa população indígena, ela é totalmente atendida pelo SUS, porque se você chegar hoje, nenhum por cento das pessoas que foram formadas vai querer estar lá passando muitos perrengues, muitos trabalhos que são difíceis, e principalmente com negros, periferias. Falo por causa de experiência, as pessoas ainda com preconceito não gostam de atender. Eu sou muito de dar exemplo, e não posso citar o nome, mas em um posto que eu fiz estágio, uma agente de saúde falou pra gente, aqui passa médico praticamente de mês em mês, porque eles não ficam com a população, que às vezes precisam ir na casa e eles não se sentem, né, no ambiente deles, preferem uma clínica particular. Enfim, esse é um exemplo do nosso país e, infelizmente, está se tornando normal. E também, para entender o SUS, antes de privatizar, a gente tem que entender, né, para quem quer privatizar e acha que o SUS não está de acordo com o que você pensa, as pessoas esquecem que você tem o direito de lutar por ela. Primeiro, antes de chegar lá no posto de saúde do seu bairro, da sua rua, ele passa por 3 fases: federal, estadual, municipal. Vai lá de cima, vem para o estado, vem para o município. E poucas pessoas têm informação que 25% pode ser, as reuniões podem ter acesso à população, porém a população não. Também a gente peca nesse quesito de ir atrás. O problema hoje do SUS é essa questão, não é questão de dinheiro, porque nosso Brasil tem o dinheiro para isso, porém os repasses, principalmente políticos, eles não estão ligando para esse sistema que a gente tem. E aí os repasses, quando chegam principalmente no município, onde tem que ter feito uma estrutura, que é a função deles, eles simplesmente repassam para qualquer outra coisa, fazem desvio mesmo de verbas e atendem outras coisas, e o povo às vezes vai para a rua só reclamar. Porém, não vai em busca do seu direito realmente, deixa para lá e pronto, e acabou. E isso é efeito também de quem você elege e coloca no poder. Então, por exemplo, temos o SAMU. Quem não sabe, o SAMU, ele foi criado e ele está ali 24 horas. Ah, mas eu liguei para o SAMU e demorou mais de meia hora, 1 hora para vir. A sobrecarga de trabalhadores. Hoje em dia não é valorizado. O que é valorizado hoje em dia são aquilo que só traz muito dinheiro, como o nosso presidente disse, a saúde está um caos. Infelizmente vai morrer quem tem que morrer. Por exemplo, estamos há quase 2 meses sem um ministro da saúde. Ah, mas ele pode dar ordem. Ele não pode dar uma ordem sem antes passar por um ministro da saúde, principalmente se ele tiver um currículo de saúde, ele vai saber muito bem os nossos defeitos. Então, ficar num país totalmente sem ministro da saúde, infelizmente, a estimativa está para mais de 50% da população não ter nenhum remédio nem para tomar. Por exemplo, de diabetes, que já está na lista para estar sendo retirada do nossa saúde. Bom, nesse tema, eu quero deixar bem claro que agora eu não estou levantando bandeira de nada, não estou levantando, não quero que vocês levem para um lado pessoal, por um lado de igreja, por um lado estou levantando bandeira que sim, estou levantando bandeira que não, e sim, mais por uma reflexão, principalmente no papel da igreja, para a gente que se diz cristão. Tratamento das infecções sexualmente transmissíveis, a IST. Teve um aumento de 357 milhões de novas infecções, bateu o recorde do ano passado. Não, na verdade 2018, porque esse dado de 2019 não foi atualizado em 2020. E aí, o que fazer? Isso é apenas uma doença que vai vir? Gente, os pré-adolescentes e adolescentes, hoje em dia, eles são as pessoas que menos têm informações.
Aí você escuta a velha frase: engravidou, pegou uma doença porque quis. Porque tem métodos contraceptíveis, tem camisinhas sendo distribuídas nos postos de saúde, então você pegou a barriga, ou termos usados nesse tipo, você pegou uma doença e simplesmente porque você pecou, é o que a gente escuta diariamente, porque você pecou. Então veio um raio de Deus e fez você ter isso. O que acontece? Antes de uma doença, tem pessoas, adolescentes, vocês vão achar que é mentira. Principalmente em postos que eu atuei, que são sempre periféricos, tem adolescentes que não sabem ainda o que é a menstruação. Tem pessoas que acham que que foi simplesmente machucado. Chega no posto de saúde pedindo ajuda porque não sabe o que aconteceu, porque simplesmente foi fazer urinar e, nossa, sangrou, o que eu faço? Pré-adolescentes, eles não sabem sobre os seus órgãos sexuais. E a maioria das pessoas falam, vou deixar apenas um pensamento para vocês, que eu passei por uma coisa muito ruim ano passado, que foi eu estar num estágio em uma unidade de maternidade e tinha uma adolescente de 14 anos grávida. E ela já estava 12 horas dentro de um preparo para tentar ser natural. Bom, aí eu fui, fiz os preparos, a minha professora estava comigo e falou assim: Cat, olha ela para mim e provavelmente ela vai ter uma cesárea. Se você quiser, você se prepara e vai para a cesárea. Bom, cheguei, é um lugar, gente, de pessoas muito pobres mesmo, que vão lá. Eu cheguei e perguntei, cadê o seu esposo? Eu não sabia a idade dela ainda. E ela me disse, está lá embaixo, porque ele não pode subir, não pode ter acompanhante. Gente, existe uma lei que, independente gravidez, você pode sim ter um acompanhante. Para quem não sabe aí que não pode ter acompanhante, saiba que se tem uma lei que pode. E muita gente não tem conhecimento disso, e quando chegava lá na maternidade com uma bitela de uma folha, com a lei, fazia subir isso, pronto, acabou. E ela me respondeu assim, ele não pode entrar. Aí eu falei, por quê? Ele tem 16 anos. Aí eu olhei assim, você tem quanto? 14. Aí eu falei assim, e sua família? Ela não é daqui, ela é do interior. Ela estava sozinha, com 14 anos grávida, com o seu namorado de 16 anos. Resumindo, nessas 12 horas que ela ficou lá, a parte que ela teve visita, dentro do banheiro, ela também era usuária de droga. Foi transferida para cesárea. Como estagiária, eu não podia fazer muita coisa. Fui assistir o parto dessa adolescente. Cheguei lá, ela começou a dar convulsão. E nisso, quando parou, ela respirou, né? Deu uma respirada e eu perguntei assim, você tá bem? Tá sentindo muita dor? E ela falou assim, não, só tô muito nervosa, muito ansiosa, eu tô tremendo. Falei assim, calma, quer segurar minha mão? E aí veio o anestesista, que é um médico especial sobre anestesia para cesáreas e fica monitorando ali a oxigenação, batimento cardíaco, frequência. E ele falou assim, não encosta nela. Ela tem só 14 anos, cadê seu namorado? E ainda usa droga na cara da adolescente. Eu não podia falar nada. Eu respirei, meu olho encheu de lágrimas, porque eu sou bem, assim, emocionado com essas coisas, e foi meu primeiro impacto, assim, com a realidade pobre e negra mesmo. E ela falou assim, mas eu não posso nem segurar a mão dela? Aí eu falei assim, depois a gente conversa. Também eu não podia segurar a mão, porque a dor do parto pode ser grande e ela acaba até me machucando. Enfim, o médico veio, 2 obstétricas chegou para fazer a cesárea, e aí o feto nasceu, enfim, elas fizeram até mesmo violência obstétrica, porque vocês acham que violência obstétrica, muitas pessoas, vocês não, né? Muitas pessoas acham que é só vou cortar aqui, errado, tá ponto errado, vou fazer. Mas às vezes as médicas falam assim, vou fazer apenas uma ajudinha aqui. E aí empurra o feto, pega a barriga, enfia, e aí já é uma violência obstétrica, o bebê pode até ter problemas. Enfim, essa manhã eu saí, peguei o bebê, eu não estava aguentando. Os comentários que os médicos estavam fazendo, por exemplo, não dou um ano para ela estar aqui na maca de novo, ou agora que ela vai ficar doida mesmo, porque ela vai estar com um corpo mais lindo.
vai estar, eu não vou usar o termo, mas vai estar praticamente virgem novamente. E aí eu fiquei com aquele negócio dentro de mim, saí com o bebê e falei assim, professora, eu não volto mais dentro daquela sala de cirurgia. Fiquei fazendo uns testes, o bebê era HIV positivo. A mãe também tinha HIV positivo. Ele não podia amamentar na sua mãe. E aí aquilo, eu fiquei em choque, fiquei imaginando, gente, como assim? Aí no outro dia eu não tinha estágio, quando eu voltei ela estava lá ainda, principalmente por causa do HIV, ele não podia ser amamentado. Conversando com ela, ela falou que saiu de casa aos 10 anos de idade, foi morar com uma tia, e a tia não ligava para ela, ela começou a trabalhar na casa dos outros, conheceu esse homem, esse menino, esse adolescente de 16 anos, na época era mais novo que ela, e foi morar junto. Aí eu perguntei, onde você mora? A ela, não tenho local para morar. Aí eu falei assim, mas como assim? Ela, às vezes eu tô debaixo da ponte, às vezes eu tô numa calçada. Aí eu tomei aquele choque, né? Falei, o que que eu falo pra essa menina? Aí eu falei, gente, e essa criança, pra onde vai? Aí ela virou pra mim e falou assim, eu tentei tomar vários chás para abortar a criança, porém não deu certo, porque quando eu descobri, eu já estava de 6 meses. E aí eu falo, ela já estava de 6 meses, ela não se preveniu. Será que o erro é da pessoa que não procurou informações? Por exemplo, dentro da igreja, você vê muito pré-adolescentes e adolescentes que às vezes chegam sem família, todo machucado, principalmente familiar, não tem uma base familiar, não tem mães que sabem sobre, falando abertamente, educação sexual. Teve um princípio de sua mãe tá bom, Carol, teve uma mãe e um pai que não ensinou, só ensinou, por exemplo, é pecado. A gente cristão sabe da vida de santidade, porém todos são propícios a pecar. E aí usam o termo de, é pecado se você cometer, só fala isso, é pecado, é pecado, é pecado. E aí acontece de uma pré-adolescente, uma adolescente encontrar um homem por falta de afeto, de família, por acolhimento de igrejas, porque hoje em dia pode contar nos dedos igrejas que acolhem adolescentes e falam sobre coisas sexuais, como, por exemplo, se você fazer o sexo, você está propício a pegar uma gravidez, você está propício a doenças sexualmente transmissíveis, você está sujeito a ter uma criança. E hoje em dia, dentro da igreja, você não escuta falar isso, você não escuta. Dentro das escolas, você também não escuta, e o que você vê são adolescentes escutando músicas totalmente explícitas, porém para eles é normal, eles vivem numa sociedade assim, e com os pais falando diariamente sobre isso. Ou não tem família, e aí, por exemplo, um homem chega, conquista a menina, porque ela está sozinha, ela depende desse amor, e aí ela vai sem querer, tipo, meu Deus, é pecado fazer sexo, é pecado fazer sexo, é pecado fazer sexo, porém comete. Aí você me diz, como essa mulher fica? Essa adolescente, no caso, que é o principal, como ela fica? É só pecado. Meu Deus, agora eu engravidei, se eu pegar qualquer coisa, foi um pecado de Deus, ele que vai fazer minha gravidez, ele que vai fazer eu ter doença, ele que vai jogar um câncer no meu útero porque eu pequei. Porque as igrejas não ensinam isso. As igrejas não têm um papel vinculados aos adolescentes de ensinar que não é apenas o pecado, e sim coisas humanas, porque às vezes a adolescente ela não tem conhecimento do que é uma camisinha. Impossível, porque todos os postos aí dão camisinha, todos os postos aí estão dando remédio, dá anticoncepcional, se quiser fazer o que tem que fazer e pegou barriga, é porque se ela foi estuprada. E se de repente, que dentro da igreja, nem dentro da igreja ela escutou que ela não pode ser tocada, que ela tem seus órgãos sexuais, e aí ela é violentada, e aí, se for um fruto de um abuso sexual de uma criança, por exemplo, eu falo pré-adolescente de 12 anos, ela tem que ter o bebê, ela não pode abortar, mesmo que coloque em risco a vida dela. Beleza, mas aí quem vai cuidar dessa criança? Vamos jogar no orfanato. Quantos cristãos hoje em dia você vê falando dentro da igreja sobre a doação de criança? E aí vem o SUS. Com assistente social, o SUS também tem. Vamos levar essa criança para o abrigo. A menina tem 14 anos, ela não consegue. A família dela expulsa ela de casa, é o que mais você vê. E ela nunca escutou falar de camisinha, mas isso é um absurdo.
não tem como não saber que não tem camisinha. Gente, eu estava lendo uma reportagem que eu acho que no Amapá, é uma cidade assim, mais de 42% das pessoas não têm acesso nem à internet. Vocês acham que elas vão ter acesso a informações de saúde no caos que a gente está vivendo, principalmente? Não vão. Hoje os adolescentes não são ensinados pelos seus pais, porque os seus pais não sabem o que é. Seus pais têm vergonha de falar para ela o que é isso. E aí a criança, o adolescente chega dentro de uma igreja, às vezes para dentro de uma igreja, ela só quer ser acolhida e saber de certos assuntos, porém a igreja se cala. Aí a igreja se cala, porém quando comete alguma coisa diz que é pecado. Sim, para quem, né, não estou falando que não é pecado, não estou levantando bandeira. Então, Bruno, você falou aí que o marido estava tomando. É muito, muito comum isso. Isso foi no sertão, né? Eu vou dar exemplo daí de onde a gente mora. E uma adolescente chegou perto de mim e falou assim: vem tomar aqui uma vacina de anticoncepcional. Realmente tem, gente. Aí eu falei: ah, tá bom. Você já tá na data certa, né? Peguei o cartão dela, tinha 2 meses que ela não tomava. Ela: não. A menina que falou que eu podia tomar a hora que eu quisesse, é só pra reforçar. Ela achou que era uma vacina, tipo, de 1, 2, 3 doses e ela não ia engravidar. Só quando ela fosse fazer uma reposição hormonal. Aí eu olhei assim, até eu explicar pra ela que a vacina tinha que ser tomada de todo mês pra ela não engravidar. E aí ela fez o escândalo que a médica que tinha falado, enfim. Aí a gente até explicar pra ela, foi uma confusão lascada dentro do posto. E isso é muito comum. E aí, tipo, os adolescentes não sabem, mas a culpados é a mãe e os pais. Não, o culpado também não é a mãe nem o pai. Claro que tem suas exceções. Porém, se nem hoje os nossos adolescentes, como eu acho que o Bruno falou que nem a mãe nem o pai sabem também, na nossa época, às vezes a gente não tem informação, imagina na época da nossa mãe e do nosso pai, dos nossos avós. Principalmente os avós, eles falam que tem que ser aberto à vida. Não estou falando que é certo, que é errado. Ser aberto à vida vai de cada um, porém vai ser aberto à vida. Aí, 10, 8 filhos, 12, é a faixa etária. Dou exemplo aqui da minha casa, por exemplo, menstruação. Não falava, quando descia era isso mesmo. Vou casar, primeiro ano de casamento tá grávida. Se os avós não teve conhecimento, se as mães não teve conhecimento, vão julgar agora a população de pré-adolescentes e adolescentes, porque eles não conhecem meios de preservativo. Antes de encerrar, por exemplo, não sei se vai voltar, a AIDS, ela tem um grande preconceito em adolescentes. E muitos pegaram porque os seus pais têm. E muitos dos pais nem sabiam que tinham antes de engravidar. E tem um preconceito, né? De quem tem HIV positivo e de quem tem AIDS. Tem muito preconceito sobre isso, porque as pessoas acham até que é uma doença que pega só de você estar perto. Tem pessoas que chegam para fazer o primeiro pré-natal. Às vezes ela já está quase ganhando e ela não sabia que tinha que fazer um acompanhamento. E aí você pergunta: você tem alguma doença sexualmente? Não, nunca tive isso. Aí você vai fazer o teste, ela tem às vezes o HIV positivo, ela tem sífilis, ela tem mais umas 3 doenças, e ela não tem conhecimento disso. E aí muita gente, tipo, já viu dupla minha falando assim: é impossível ela não saber que não tem. Como é impossível não saber que não tem? Às vezes a família, a mulher já tem uns 3, 4, 5 filhos, ela vive por trabalhar, ela não tem uma vida digna, e aí as pessoas falam: o SUS é ruim, você não tem direito ao SUS. Porém, eu sempre me faço uma pergunta: será que é só o SUS que tem que levar essas informações? Cadê o papel da comunidade, da população, da gente cristã, em fazer o básico, que é a informação? O SUS tem a segunda informação do SUS que ele tenta levar é a equidade, que é investir em pessoas onde tem mais carência, né? Quem tem mais carência, teoricamente, ele recebe mais informações, mais qualidades, porém, periferias, a maioria da população às vezes tem até medo de profissionais de saúde. Principalmente por divulgar a sua vida, porque hoje em dia, infelizmente, a gente tem muita gente que não, principalmente partidário, que julgam as pessoas. Os próprios médicos, os próprios enfermeiros, falam como quase uma, eles julgam as pessoas.
eles divulgam às vezes a vida das pessoas, e aí como você ganhar uma confiança nesse tipo de pessoas. E a igreja, por exemplo, falando novamente do papel da igreja, gente, por exemplo, tem mês de outubro, mês do câncer, né, de mama. Aí vai lá e faz um folhetinho qualquer só para dizer que fez, pronto, acabou. Ah, mês azul, de próstata. Só lembra nessa época. Eu fico me perguntando sempre qual o problema da igreja de tirar um dia, uma vez na semana, não sei, ou uma vez por mês em uma reunião de jovens e falar: gente, se a santidade de vocês não é pecado, se a santidade, graças a Deus, é um fruto do Espírito Santo, você tem que seguir e tudo mais, porém todo mundo está sujeito a pecado. Você está sujeito a pecar. E aí, um adolescente principalmente carente, gente, carente de tudo, de amor, de afeto, não tem uma mãe que está ali presente. Às vezes o pai bate na mãe, às vezes o pai bate na mãe, às vezes o pai está ali só violentando e a adolescente está ali com um sorriso no rosto dentro da igreja, às vezes só para passar essa imagem que eu vou ali na igreja e tal, porque ali talvez eu consiga ter amigo. Ou nem precisa disso. A igreja às vezes não vai até a população. Não estou dizendo que tem que ficar batendo na porta como essas pessoas aí. Porém, talvez, o que custa você talvez pegar uma placa e incentivar as pessoas saberem coisas assim. Ah, mas falar de camisinha dentro da igreja, nossa. E se essa pré-adolescente, ela se apaixona porque ela com falta de afeto, como foi falado, por falta de amor da família, deposita todo o seu amor naquela pessoa, perde sua identidade e deposita ali naquele príncipe encantado que ela achou aos 13, 14 anos de idade. E aí ela fica com aquilo na cabeça. Eu falo porque eu tenho amigas e colegas, meu Deus, eu não vou fazer sexo porque senão, meu Deus, é pecado, é pecado, é pecado, e quando faz, às vezes engravida de primeira e aí, ou às vezes engravidam de primeira porque quer sair de dentro da sua própria casa. E aí vem, se fez, tem que cuidar. Se fez, tem que cuidar. Eu mandei fazer. E quando vem o abuso sexual? Às vezes a adolescente, não, é pecado, eu não vou fazer. Mas o cara, ele não tem um princípio bíblico, ele não tem um princípio cristão, ele é de outro patamar. Não, amor, não sei o quê, e consegue, é pecado, é carne. E aí ela pega uma doença, às vezes ela engravida, toma um chazinho lá e aborta. Pega vários problemas de útero. Vocês não têm noção que um aborto ilegal por esses meios podem causar numa mulher. Fora que lá na frente o seu psicológico como pode ficar. São várias coisas que podem afetar. Então, o papel da igreja nessa coisa, no meu ponto de vista, é super, hiper, mega fácil. Os adolescentes, os jovens, mães, adultos vão para a igreja simplesmente para receber uma palavra de amor, sai de lá, porém, eles não têm um acesso básico que é a vida aqui fora. É só o espiritual. Eu uso uma frase meio que, às vezes, até fora de sem nexo, que é daí a César, que é de César, é Deus, que é de Deus. E sim, tem o espiritual, Deus deu várias coisas aí pro ser humano, porém, tem coisas que é papel do ser humano fazer, a gente. E aí, o pastor, a pastora, o líder de jovens, o líder de adolescentes, eles não podem tirar um tempo para falar, olha, tá bom, é pecado, beleza, é pecado você fazer sexo antes do seu casamento. Olha aqui, sabe o que pode acontecer? Camisinha. Se cometer a camisinha, ela previne doença, ela previne essa gravidez, talvez indesejada. Você tem as doenças sexualmente transmissíveis, e aí talvez não falam sobre como a adolescente lidar com o seu corpo, ou até mesmo o homem, porque muitas igrejas colocam o homem como eu sou homem por causa do meu órgão genital e ele tem que funcionar e eu tenho que pegar todas. E é isso e pronto, acabou. E para a menina se você pegar a barriga, você tá em pecado. E o homem meio que fica de lado. Você é o
dono da casa, você vai trabalhar, você vai ter o filho, você vai sustentar, enfim. E aí o homem acha que está no direito de pegar e usar a mulher, fazer o que quer. Aí vem além da gravidez indesejada, vem um menino, que a gente sabe que estupro não é apenas pegar totalmente a força, bater, machucar e tudo mais. Também psicológico, o homem ficar, né, atormentando, olha, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. E às vezes a menina tá tão desesperada que ela pega e faz. Mas ela nunca escutou nada, nem disso, nem da igreja. E aí, quando descobrem, a jovem fulana está grávida. Nossa, põe no banco. Nossa, vamos excluir. E isso está sendo mais comum ainda, porque a gente tem, por exemplo, o nosso presidente da República, em que diz que essas informações sempre chegam nas pessoas e que, por exemplo, não estou levantando bandeira de aborto, gente, pelo amor de Deus. Abortar é pecado, porque o feto não sabe o que faz, e a pessoa engravida porque quer. Beleza, ela engravida porque quer, como ele diz. Porém, o que você faz com o feto? Ou a mãe tem vários problemas de saúde, vários, enormes, e se ela for para uma mesa de cirurgia, talvez ela nem sobreviva. Ou a criança, se nascer, nasce morta, ou com um problema que ela não vai durar 5 dias, 3 dias, 10 dias, porque não, vamos levar para o abrigo, como eu falei aqui, o abrigo, a doação. Agora, gente, dentro da igreja, sério, não tirando a minha que eu já escutei falando, mas sobre doações de criança. O que mais tem são adolescentes que estão sendo liberados aos 18 anos porque não foram adotados a vida inteira por causa desse pensamento. Então não adianta falar, só levantar uma bandeira, não abortar, porém você não tem iniciativa de conversar com seu colega ou com sua colega e tentar ver o que ele pensa e tentar ajudar de alguma forma. Dentro da igreja, se você é líder, se você não é, explicar certas coisas que tá todo mundo, ele tá no erro talvez e não sabe o que fazer, e você não sentar e compreender o que ele quer dizer e você ensinar a ele. Então, aí você não explica, você não fala nada, e aí a menina engravida e às vezes ela aborta, porque ela não sabe o que vai fazer da vida. Não sabe o que vai fazer da vida, e aí. Mas você, como cristão, quando a menina foi te contar uma coisa, por exemplo, eu tô assim, meu sentimento é assim, é assado, e você, vai orar. Beleza, orar talvez funcione, né? E aí, quantos abortos você também ajuda a cometer? Né? Se você não falou nada, se você não ajuda, se a igreja não ajuda, a igreja, se for por, assim, na ponta da linha, é o que mais ajuda a fazer aborto. Porque ela coloca uma pressão tão grande dentro da mulher, as mulheres não sabem de nada, nem pelo sistema, talvez, de saúde que a gente tem, dentro da igreja deveria ser falado. Então, ela é, sim, uma influenciadora de aborto, porque ela não fala, ela não dá dica. E aí levantam bandeiras para, talvez, presidente, porque é a favor da vida, é a favor, mas não para escutar um adolescente que está sofrendo, talvez até abuso sexual do próprio pai, da própria mãe. Aí, qual o papel da igreja nesse? É só levantar uma bandeira pró a vida? Então, é uma coisa a se pensar bastante. Já falando novamente, não estou levantando bandeira nenhuma aqui. Porém, são coisas a se pensar. A favor de qual vida que você é? Porque se você é a favor da vida, tem que ser de todas. E não só de uma, por exemplo, bandido bom e bandido morto. Porque isso também é uma forma de aborto. Você se preocupa tanto com o feto que nem nasceu, mas não se preocupa com a vida que já está grande, crescido, não tem um apoio de ninguém. E aí se encontra num crime ou coisa do tipo, e você não sabe dar um abraço numa pessoa dessa e escutar o porquê que ele entrou nesse crime. Então é uma coisa a se pensar.
Ai, gente, para. Enfim, eu acho que é isso. E deixar mais para vocês pensar sobre isso também, principalmente o papel da igreja dentro da sexualidade. Porque realmente dentro do SUS tem todas as coisas grátis, porém as pessoas não têm essa informação. Uma vez eu estava vendo no Facebook, o Facebook tinha uma imagem de um líder de jovem mostrando métodos anticoncepcionais e mostrando uma camisinha. E aí foi uma polêmica, não sei se vocês chegaram a ver, mas foi uma polêmica muito grande. E ele falou que 70% ali dos adolescentes, dos pré-adolescentes, nunca tinham visto uma, não sabia nem para que servia. Bom, se isso é pecado, eu não sei. Mas eu sei que omitir também é um pecado, porque você não está ajudando em nada. Bom, acho que era isso. Perguntas, alguma coisa? Deixa eu ver se bate papo aqui. Obrigada, Kate. Foi bom demais, assim. Se quiser levantar a bandeira, pode também. Sim. Não vamos Então, Bruno, limitar. no interior, no interior é bem comum mesmo. Por exemplo, onde eu moro, a maioria das pessoas casam cedo, às vezes, por sair de casa, porque o pai e a mãe, às vezes, são até bem mais velhos, não sabem explicar nada, simplesmente vai lá, namora. É aquele namoro em que o pai não deixa a menininha ali na pracinha, mas na cabeça dela, se eu engravidar e sair de casa, eu vou ter um futuro melhor com meus próprios pais. E isso é muito comum numa roça. Aqui onde que eu moro, por exemplo, minhas amigas às vezes vão comentar alguma coisa sobre sexo e eu fico assim, você é mais velha que eu e você não sabe disso. Mas é uma coisa comum em que, tipo, o erro tá na gente, né? Não levar essa informação para as pessoas. Pode falar, Carol. Não, só tava falando o negócio da bandeira. Se quiser levantar, pode também. Ninguém vai impedir, não. A Vou gente levantar pode uma, partir para as defendo o SUS. perguntas. Oi? Vou levantar uma, defendo o SUS. Sim. Eu gostaria de fazer um comentário. É importante a gente falar essa questão, por exemplo, da sexualidade, especificamente, porque, cara, a gente sabe que chega um momento que todos vão ter algum tipo de contato, algum tipo de informação, e é melhor a gente ter esse tipo de informação da forma que nós consideramos correta, digamos que bíblica, vamos dizer, santa, do que a gente ter essas informações de uma forma totalmente contorcida, que é a forma que o mundo nos oferece, e não só oferece, como joga em cima da gente, né? Porque onde a gente olha, tem questões de sexualidade no outdoor, por exemplo, quando a gente vê uma mulher sendo sexualizada. Tem questões de sexualidade quando a gente vê, por exemplo, casais andando na rua, quando a gente vê casais na internet também, enfim, em vários locais, em todos os locais em que nós vamos ter contato com sexualidade, seja ela qual for o local, qual for o tipo de sexualidade, digamos assim, seja questões de sexo, seja questões de gênero, enfim. Então, assim, é importante a gente fazer esse tipo de abordagem na igreja, inclusive, até mesmo as questões de IST, que são reais, e é inocente quem achar que as pessoas da igreja não têm contato com sexo, digamos assim, né? É claro que a gente entende que é pecado, mas se a gente achar que todas as pessoas que estão na igreja não estão suscetíveis a cair nisso, a gente está sendo inocente, porque a gente sabe que isso acontece bastante, inclusive. Quem é líder de jovens deve saber isso mais do que a gente aqui, mas assim, eu que não sou líder de jovens já tive relatos de amigos, então assim, a gente precisa ter essa noção, entende? Então trazer essas informações é essencial para a questão de proteção, questão de dar uma direção mesmo para o jovem, dar uma informação que é necessário que ele saiba, entende? E outra coisa que eu queria falar, por exemplo, você citou a questão do aborto, que você disse que não queria levantar a bandeira.
Como eu falei, é um assunto delicado, de fato, não julgo ninguém, independente da bandeira que levante, eu não tenho uma opinião formada, para ser bem sincero, só que eu acho necessário trazer essas reflexões, sabe? Assim como a gente estava conversando, eu acho que é necessário a gente ter empatia por essas pessoas, digamos assim, porque quem sou eu primeiro para julgar? Primeiro que eu não tenho útero, né? Então quem sou eu para julgar, por exemplo, uma menina que é da periferia, que foi estuprada, por exemplo, que não tem condições de criar uma criança, porque mal tem condições de criar a si própria e a família mal tem condições de criá-la. Como eu vou julgar uma menina que às vezes é forçada ou não a cometer esse tipo de ato, entende? Então, assim, muitas vezes a gente fala de proteção da vida, mas essa vida se dá exclusivamente ao feto, porque depois que ele nasce, a gente larga no mundo afora, sabe? A gente não se importa mais. E a vida da mãe também, entende? A vida da menina que está correndo risco de vida, seja por conta de uma gravidez de risco, seja por conta enfim, de uma vida que ela vai levar, mesmo tão nova, como é que fala? Dedicada exclusivamente a uma criança, ou até mesmo traumas psicológicos, emocionais causados, por exemplo, por um estupro. Então, assim, eu acho que é necessário a gente ter, no mínimo, empatia para que a gente não julgue essas pessoas achando que são monstros e tudo mais, porque o ser humano, ele, cara, ele é complexo e ele tem emoções, tem psicológico, então, assim, quem sou eu para julgar uma pessoa numa situação dessa? Eu não sei o que fez ela cometer esse ato, eu não sei o que levou ela a pensar isso, eu não posso julgar ela como se ela tivesse simplesmente sido descuidada. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter empatia por essas pessoas, porque eu imagino que, mesmo cometendo aborto, elas sofrem, sabe? Eu imagino que a maioria das vezes elas sofrem por terem cometido ou por terem sido levadas à necessidade de chegar a isso, entende? Então, assim, a gente precisa ter um pouco mais de empatia mesmo e acolher as pessoas, as vítimas. Eu entendo a questão da criança também, até porque eu amo criança, mas eu seria hipócrita se eu dissesse, deixa a criança nascer e joga no abrigo, porque a gente, como eu falei ali, a igreja brasileira ela não fala sobre adoção, e como eu citei o dado, eu não tenho certeza de onde eu ouvi, e nem se é um dado correto, mas eu não duvido, mas se cada igreja brasileira adotasse uma criança hoje, não teria mais criança nos abrigos. Se a gente levar em consideração a quantidade de igreja, a quantidade de crianças, eu imagino ser um dado real. E ainda deve sobrar igreja. Então, assim, se a igreja falasse mais sobre adoção e se posicionasse nesse local de adoção, a gente poderia falar mais sobre contra o aborto, porque a gente seria responsável por criar essas crianças que não seriam abortadas. Mas, infelizmente, não é uma realidade. Infelizmente, a gente quer que a criança nasça, mas depois que ela nasce, não tem família, está no abrigo, ou é criada no mundo da marginalidade, digamos assim, tendo acesso a meios e coisas que que são suscetíveis a levá-la ao mundo de criminalidade, e quando acontece isso, a gente simplesmente quer matar a criança e acha que é ok uma criança ser morta, porque, entende? Então, assim, a gente precisa ter um bom senso e saber equilibrar essas coisas, para que a gente não faça um julgamento baseado em fundamentalismo ou baseado em algo que a gente não viveu e não entende, sabe? Sim, é isso aí que eu falei, tipo, você tá a favor de qual vida? Porque às vezes a pessoa tá tão preocupada com o feto que esquece da mãe, da família, ou usar a frase bandido bom é bandido morto. Então, tipo assim, dentro de um abrigo, se você vê alguma igreja, vamos ajudar, vamos adotar, gente, é raro. Eu, particularmente, tipo, tirando a minha igreja, que eu vi uma pregação que falou sobre isso, eu nunca ouvi falar sobre adoção. Eu sei um pouco sobre adoção por causa da faculdade, quando eu entrei. Eu não tinha nem noção. Quantas pessoas visitam um abrigo de adoção hoje em dia? Ninguém nem sabe, às vezes, que tem pessoas aí que vão ser liberadas com 18 anos que passou a vida toda dentro de um abrigo.
Então, é de se pensar, se você é a favor da vida, você tem que ser a favor das vidas, né? Então, acho que é isso. Nossa, eu achei que eu tava mutado, desculpa, gente. Tem uma coisa também que eu acho importante a gente pensar quando a gente fala da questão de aborto, por exemplo, e fala do SUS, é que falar e discutir sobre a legalização do aborto não significa necessariamente ser a favor do ato de abortar, e não significa que discutir isso você quer que todas as mulheres abortem, que todo mundo sai por aí abortando, vai engravidar todo mês, para todo mês ter um aborto diferente. Até porque a realidade é completamente outra. Ninguém quer abortar, sabe? O que eu acho que a gente poderia discutir também é sobre as condições que a gente está dando para essa mulher de saúde, assim mesmo, sabe? Eu acho que o aborto é uma questão de saúde pública e deveria ser tratado dessa forma, longe do debate religioso, assim, no sentido de políticas públicas. Eu acho que a gente não pode falar do lugar da religião, assim, né? Do tipo, a minha religião diz que não pode, então ninguém vai poder fazer. Mas, tipo, tem outras pessoas que não seguem a minha religião e que acreditam de outra forma completamente diferente, sabe? E não significa que eu debater isso com elas e concordar até certo ponto que eu tô querendo que todo mundo aborte também, né? O Bruno falou de forma ilegal e você, Carol, falou sobre o sistema público, né? Foi criado, acho que em 2007, uma política principalmente sobre crianças e adolescentes. Eu até tenho ela, sobre principalmente violência sexual. E aí... Peraí, o bate-papo, gente, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ah, tá. E a maioria dos abortos ilegais leva à morte ou problemas de útero de mães. Feridas, às vezes a pessoa retira o feto totalmente ilegal, com equipamentos, às vezes, que nem são totalmente reutilizáveis, usa em uma, usa em outra, porque é precária a situação, clínicas, né, ilegais, e aí, às vezes, cabe também a gente pensar quem é essa mulher que está morrendo e que está fazendo aborto ilegal de forma completamente precária, porque a gente tem mulheres que têm dinheiro para fazer um aborto de forma segura, mas a gente tem mulheres que não têm essa condição, sabe? E que são as que mais precisam. E aí, às vezes, essas que chegam lá no posto ou na UBS, hospital, com dores e coisas, e você vai ver, tem, às vezes, resto de feto. Às vezes tem uma hemorragia e precisa ser transferida, e aí é um problema de saúde único, onde envolve verbas, envolve várias coisas, problemas psicológicos, principalmente, que no SUS, graças a Deus, temos esses atendimentos, Carol sabe, de psicologia, e aí você tem que atender em várias formas, não é simplesmente tirei o feto, pronto, acabou a vida. Na maioria das pessoas, tirou o feto, começou os problemas, então é uma coisa muito delicada mesmo de se tratar. Mas o ponto que eu sempre vejo você tem que rever qual favor da vida você é, porque são várias vidas envolvidas, não é apenas ali o feto pequeno que está dentro da barriga. Mas é isso, né? É um assunto delicado mesmo. É algo que precisa ser bem discutido, bem debatido, para a gente chegar no consenso, ou no mínimo criar simpatia para essas pessoas, sabe? Porque, como a Carol disse, isso acontece, a gente querendo ou não, sendo legal ou não, a diferença é que quem tem dinheiro consegue fazer de uma forma segura, enquanto quem não tem, normalmente sofre e leva consequências, inclusive psicológicas, né, para a vida toda, fruto de algo que não lhe é oferecido legalmente. Eu diria até que, caso isso fosse legal, a gente poderia até, de certa forma, trazer a essas pessoas que buscassem esse serviço um atendimento psicológico ou outras opções além do aborto, para que ela conseguisse pensar sobre essa questão e talvez até ter uma opção de estar com a criança, optar por ter a criança,
mas de uma forma que ela não se sinta prejudicada ou lesada, sabe? De uma forma que ela fosse resguardada, de uma forma que ela tivesse segura sobre ter essa criança. A questão é que, tornando isso ilegal, as pessoas buscam, e quando buscam, elas sequer têm esse tipo de informação, esse tipo de apoio, de suporte, que faz com que elas pensem 2 vezes em não abortar. Então, eu creio que se tivesse esse tipo de resguardo, isso poderia até evitar muitos abortos, inclusive. Quando a gente pensa nessa lógica, né, de política pública, a gente olha outros países que têm o aborto como... tem o aborto legalizado e tal, tem as suas regras, não é que tipo, a gestante vai chegar com 7, 8 meses de gravidez e vai abortar. Não é dessa forma. E tem acompanhamento psicológico. A mulher não chega lá e aborta no dia que ela chegou. Ela é acompanhada por um psicólogo, é todo um trabalho feito, é apresentada outras formas, outras saídas para ela, sabe? E muita gente desiste. Tanto que o que a gente tem de dado hoje nos países que legalizaram foi uma diminuição do número de casos de aborto. Porque a gente tem esse... Vai cair em 10 minutos, galera. A gente tem essa rede de apoio, sabe? Para essas mulheres. Para que elas não ajam, tipo, no impulso, na emoção. Que elas tenham esse acompanhamento psicológico e essas outras opções apresentadas. Deixa eu só falar uma coisinha. Por exemplo, essa mãe também, às vezes, engravida, talvez, devido a uma violência ou um descuido na adolescência, mas tem um filho. E aí, talvez, esse filho não vai ter um preparo, uma base familiar, não tem um conhecimento, talvez, nem do evangelho, nunca nem ouviu falar. E aí ele cresce. E aí esse vai ser, talvez, o filho que a pessoa vai olhar e vai falar: ele é bandido bom e ele é bandido morto. Então, tipo, é várias coisas que você levanta, assim, que não vem dizer que é sim que não, porém tem muitas coisas a ser pensadas e colocar, assim, de uma forma que, se você está protegendo uma vida, você tem que proteger todas. Eu acho Então, que é isso. Mais alguém tem alguma coisa para acrescentar? Quer fazer alguma pergunta? A gente tem 8 minutos. o último comentário sobre isso, eu acho que a questão também de optar por uma vida e negar a outra acaba também, fruto também de um machismo, né? Porque coloca a mulher como culpada, sendo assim a vida dela, tudo bem se perder, enquanto é criança, sendo criança ainda inocente, então vamos salvar a criança e vamos deixar essa mulher para lá, porque a culpa é dela, entende? Então, uma das coisas que eu normalmente ouço bastante é que se a gravidez fosse no homem, talvez o debate do aborto seria mais real, porque o homem também seria prejudicado. Mas quando se trata só da mulher, então isso meio que assim, tudo bem, a mulher que se vire. É porque quando nasce, quem toma conta na maioria das vezes é a mulher, enquanto o homem, se ele for embora ou não, tudo bem ele ir embora e largar a mulher sozinha. Então, assim, também é fruto de um pensamento machista, né? Que culpa sempre a mulher, que a mulher pode carregar o peso disso. Então, é basicamente isso também. É isso aí. Se a gente olhar para a realidade brasileira, né? Milhões de crianças que não tem nem o nome do pai na certidão. Então, hoje o homem ele pode fazer essa opção de não querer ser pai e desaparecer simplesmente, e a mulher que lute, né? Você quer falar mais alguma coisa, Cat? Não, só isso. Mais alguém? Não? Então, obrigada, gente. Foi incrível, bom demais. Obrigada, Cat, por ter trago esse assunto hoje, ter trazido esse assunto hoje. Obrigada a vocês. Uma discussão muito interessante, assim, importante demais para que a igreja faça, né? Obrigada, gente. Eu vou fechar a sala aqui, então. Tchau, Tchau, gente. Beijos.